Nesse vídeo, vamos falar sobre 3 dos mais importantes estudos e experimentos na história da psicologia. São eles: Experimento Situação Estranha, da Mary Armsworth; 2. Experimento com macacos, do Harry Harlow; e o 3 é o experimento do aprisionamento de Stanford. É importante contextualizar que atualmente os comitês de ética são muito mais rigorosos e cuidadosos com os experimentos que envolvem seres humanos e mesmo animais do que eram nessa época. Os experimentos que a gente vai falar são antigos, de 1978, 1971 e de 1957. Inclusive, os estudos etológicos com ratos e camundongos estão sendo repensados e substituídos por programas de computador. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Alana Streit, sou psicóloga e aqui no canal eu falo sobre psicologia, autocompaixão e conexões saudáveis. Se tu ainda não for inscrito, aproveita para te inscrever e deixar o teu like aqui nesse vídeo. Então vamos começar com o experimento Situação Estranha, da Mary Armsworth, lá de 1978. E o experimento Situação Estranha, assim como muitos outros experimentos e toda a colaboração da Mary Armsworth para a teoria do apego, foi crucial porque foram a partir dos estudos dela que vieram os conceitos de apego seguro, apego inseguro ansioso e apego inseguro evitativo. Então, o John Bowlby construiu a teoria do apego e a Mary se juntou, então, ao desenvolvimento da teoria do apego com estudos que foram fundamentais para que a gente tivesse e tenha até hoje os estilos de apego, o conceito de estilos de apego. Então, como que acontecia o experimento Situação Estranha? Foram convidadas mães com seus filhos, eram crianças muito pequenas, então em torno de 1 ano, algumas tinham um pouquinho mais, e elas participavam desse estudo que se constituía em uma sala com brinquedos, uma sala que tinha várias câmeras, e aí acontecia o seguinte: a criança e a mãe ficavam nessa sala, depois a mãe saía por um tempo e entrava uma pessoa estranha, depois essa pessoa estranha saía e a mãe retornava, então a criança ficava o tempo todo nessa sala, só que por vezes ela estava com a mãe, por vezes com essa pessoa estranha e depois com a mãe no retorno. E aí eles começaram então a observar, a partir desses filmes, desses registros todos, como que a criança se comportava, tanto na presença da mãe, quanto na ausência, e quanto na presença dessa pessoa estranha. Aqui no YouTube tem vários trechos que são reais desse experimento, então fica a sugestão para que, se tu quiser assistir mesmo trechos desse estudo, é só colocar Mary Armsworth no YouTube. Vou até deixar na descrição desse vídeo uma sugestão de um vídeo que eu gosto bastante e que mostra ali como que acontecia algumas dessas cenas dos estudos. Então, a partir de observar esses comportamentos, eles foram categorizando, e aí dessas categorias eles foram agrupando, então, estilos de comportamento, então, formas da criança se comportar, que foram sendo categorizadas em 3 grandes padrões. O primeiro padrão, o padrão A, foi nomeado de inseguro evitativo. Então, nesse padrão A estão as crianças, as díades, mãe e filho, mãe e bebê, que eram de estilo de apego inseguro evitativo. Então, o que a gente via a partir dessa dupla, Então, uma criança que explorava o ambiente independente da presença ou da ausência da mãe, a criança ficava muito livre para brincar, realmente ela se soltava ali na sala. E ela também evitava a presença da mãe quando a mãe voltava. Então, era como se não fizesse diferença a mãe estar ali, não estar ali, ter uma pessoa estranha, não ter uma pessoa estranha. A criança realmente ficava muito independente, ou mesmo ignorava a mãe, evitava o contato com a mãe ou o outro adulto, ou mesmo assim ia no colo do outro adulto da mesma forma que ia no colo da mãe. Então, não tinha uma diferença entre o estilo de apego, a pessoa, a figura de apego e uma pessoa estranha. E aqui é importante a gente pensar assim que nós temos, às vezes uma ideia de que isso é muito bom, que a criança seja independente, que a criança explore o ambiente, e claro que isso tem vantagens aí, só que é fundamental que uma criança pequena tenha vínculos seguros. Então, quando a criança explora e quando a criança não vê diferença entre um estranho e a mãe ou uma pessoa importante do seu convívio, um cuidador importante, a gente vai estar
se referindo a um estilo de apego que possivelmente é um estilo de apego evitativo. Então, é alguém que não sente muita diferença nas relações, não dá muita importância para as relações. Além disso, no estilo de apego evitativo, a gente vê também uma desconexão. Então, quando a criança chora ou quando a criança mostra alguma emoção, alguma reação, a mãe também não faz muita diferença com aquilo, assim, é como se a mãe também ignorasse, a mãe também fizesse pouco caso, ou fosse uma mãe invalidante, então que muitas vezes diz para a criança assim, não precisa chorar, né, deixa disso. Então, assim, essa frieza, essa desconexão é muito presente nesse estilo de apego que apareceu aí no padrão A. Depois a gente tem o padrão B, foi considerado o estilo de apego seguro. Então, nesse caso, a gente consegue ver ali, eles viram, né, que a mãe era uma base segura para a exploração. Então, a criança conseguia estar livremente no ambiente para brincar, para explorar, para ficar de costa para a mãe. Ela realmente brincava com os brinquedos que estavam ali, ela explorava o ambiente, enfim. Mas ela compartilhava isso com a mãe. Então, ela compartilhava tanto a brincadeira quanto as suas emoções, e a mãe era receptiva a esse compartilhar. Então a mãe ficava observando, a mãe estava por ali, as duas interagiam, né? Mãe e filho interagiam. E a criança, quando a mãe saía e retornava, a criança buscava ativamente contato com a mãe. Então era uma criança que sim via a diferença com o estranho e com a mãe. Muitas delas também demonstraram que estavam desconfortáveis na presença de um estranho. Então havia sim uma diferença significativa entre a presença da mãe e a presença de um estranho. E o padrão C foi considerado o estilo de apego inseguro ansioso. Então, o que a gente vê nesse estilo de apego? A gente vê uma exploração muito pobre do ambiente, é aquela criança que não sai de perto da mãe, não sai do lado da mãe nunca, tem receio de explorar o ambiente, tem receio de ir lá pegar o brinquedo, ou tudo ela precisa da mãe, então um emaranhamento com a mãe ali, bem importante. E é uma criança que tem receio tanto do estranho quanto da situação. Então, é uma criança que fica ali com muito medo, que fica ali muito insegura. E aí, na ausência da mãe, então, quando a mãe sai e volta, é uma criança que até procura a mãe, só que ela não recebe a mãe tão aberta. Então, é como se existisse um vínculo até certo ponto, mas não é um vínculo tão forte, tão seguro quanto no estilo de apego. Então, é aquela criança que procura a mãe, só que ela resiste ao contato. Então, assim, eles notaram, assim, que eram crianças que iam abraçar a mãe, mas muitas vezes com o rosto virado, né? Muitas vezes queriam o contato, mas resistiam. Então, era uma criança que não estava ali tão confortável na presença da mãe, mas também não ficava confortável em explorar o ambiente. Então, essa criança, no estilo de apego ansioso, a gente vê aquela criança, aquela pessoa, né, ou a criança que precisa estar colada no outro, que qualquer ameaça de afastamento, ela fica muito mal, ou que ela realmente não tem uma base segura, que depois foi um conceito estabelecido também na teoria do apego, que é justamente essa ideia. Eu tenho um vínculo tão forte com a minha mãe que eu consigo ir muito longe porque eu sei que ela vai estar ali por mim, né? Eu sei que se eu chorar, ela vai me atender, que se eu precisar de ajuda, ela vem me ajudar. Então, no estilo de apego ansioso, no padrão C que eles viram, era como se a criança não conseguisse ter a sua autonomia, a sua independência, por ter um vínculo muito frágil com a mãe. Então agora vamos falar sobre o segundo experimento, que é o do Harry Harlow. Esse pesquisador foi fundamental também no sobre desenvolvimento infantil, e ele criou esse estudo que foi conhecido então como mãe de aluguel, né? Foram vários estudos, vários experimentos que o Harry Harlow fez com macacos. Esse que a gente vai falar, ele é especificamente de 1957. E aí ele vem, né, nessa ideia, nesse momento histórico, 1957, existia uma ideia de que dar afeto para a criança ou dar colo, prestar atenção na criança, no bebê, poderia estragar aquela criança. Então, até se a gente for pensar, não precisa ser 1957. Atualmente ainda existem pessoas
que tem essa ideia de que dar colo demais estraga a criança, de que ficar ali com muito afeto estraga a criança. E aí eles tinham então essa ideia, inclusive de especialistas na época que acreditavam nisso, né, que era errado focar no afeto, focar na estabilidade emocional. Eles acreditavam que o contato, que o afeto, que a segurança emocional precisaria ser limitada. Então, não pode dar colo demais, não pode ficar ali dando muita atenção para a criança, ela precisa se virar mesmo, que isso seria o melhor. E aí vem o Harry Harlow e coloca à prova essa ideia. Então, ele quer testar, será que o afeto não é importante? O quanto que o afeto é importante? Qual a diferença que faz? E aí a pergunta dele era a seguinte: o bebê, o filhote, ele quer comida ou segurança? O que é mais importante? Porque nessa época, né, esses especialistas, as pessoas que estavam ali entendidas sobre desenvolvimento infantil, elas realmente tinham uma teoria que era predominante naquele momento, de que a comida era o mais importante. Então a mãe só era a figura de apego, a figura importante, porque ela era quem gerava a alimentação, as mamadas, né? E que por isso, então, a mãe era essa figura importante. Mas que, independente do afeto, o que contava era quem vai alimentar o bebê, quem vai trocar a fralda dele, enfim, fazer esses manejos mesmo, essa questão mais de sobrevivência. Então o Harry Harlow, ele escolheu uma espécie de macaco chamado macaco rhesus, que é uma espécie de macacos que geneticamente se parece muito com nós humanos. É importante falar também que as experiências que o Harlow foi fazendo, elas foram chocantes e controversas, inclusive para a época, e que a maioria delas, ou basicamente todos os estudos deles, seriam considerados antiéticos pelos padrões atuais, assim como muitas outras pesquisas também daquela época. Só que são pesquisas que elas desempenharam um papel muito importante na formação de vários conceitos, e das pesquisas do Harry Harlow, elas fizeram aí um papel crucial na formação do que a gente entende sobre desenvolvimento infantil. Então tá aparecendo aí para vocês essa foto, que são então duas macacas de arame. Só que a diferença aqui, uma delas é só arame mesmo, não tem nada de afetivo, não tem nada de confortável. E a outra é uma mãe de arame que tem um cobertorzinho de pelúcia, ela tem uma carinha mais parecida com um macaco mesmo. Ela é uma mãe mais confortável, tem uma estruturinha ali embaixo que também tem a intenção de gerar esse conforto. O macaco, ele ficava nessas gaiolas, né? E por isso que essas experiências são controversas, porque o animal era realmente colocado ali a um sofrimento emocional, né? Era testado ali. E o que acontecia? Ele ficava ali nessas duas macacas de arame e ele podia circular entre elas. Então ele tinha acesso entre as duas, né? A separação que tem aí, ela não divide totalmente o lugar. Os macaquinhos ficavam nessa cela por muito tempo, nessa gaiola por muito tempo, e aí eles eram alimentados a partir da macaca que é só de arame. Então, só recebiam a mamadeira, o leite, a partir dessa macaca de arame, e a outra ela não teria uma importância. Então, justamente para poder testar a hipótese de que se o alimento era realmente crucial ou se o afeto tinha alguma importância. E o que aconteceria, então, como que os macacos ficariam. E o que eles observaram, então? Eles viram que os macacos, eles se alimentavam, sim, a partir da macaca de arame, só que eles passavam a maior parte do tempo na macaca de pelúcia, que era a mãe com um afeto, né? A mãe que oferecia um conforto e uma estabilidade emocional, um apoio emocional ali. Muitos macaquinhos, tem vídeos aí no YouTube, na internet, com esses estudos mesmo, também são vídeos reais que vale a pena assistir. Muitos macaquinhos, eles tentavam ficar na mãe de pelúcia e faziam todo um alongamento, se esticavam lá para conseguir mamar na mãe de arame, para não ficar naquela mãe. Então eles realmente passavam o mínimo de tempo possível na mãe de arame e ficavam ali a maior parte do tempo na mãe de pelúcia, mostrando a importância do vínculo, a importância da segurança, do apoio emocional, que não é só a alimentação que importa. Tanto que alguns, eles chegavam assim a ficar o maior tempo e quase que só
e na mãe de arame mesmo para se alimentar, e alguns se alimentavam assim muito rápido para poder voltar para o colinho da outra mãe, né, da outra macaquinha ali, que seria a que oferecia esse aconchego emocional. Então, esses estudos eles puderam demonstrar a absoluta importância do desenvolvimento de vínculos emocionais seguros com os cuidadores durante esse período da primeira infância. Então, esses estudos puderam refutar a ideia principal dos especialistas da época, que acreditavam que a alimentação era a principal força de laço entre mãe e filhos. O trabalho do Harlow sugeriu que, embora sim a alimentação e as mamadas fossem importantes e fundamentais no desenvolvimento daquela criança, a proximidade física e o contato era crucial, era o que mais faria diferença. E esse contato era o que iria proporcionar o conforto e a segurança que uma criança precisa para o seu desenvolvimento normal. Então, da próxima vez que tu pensar que o teu cachorrinho ou que o teu gatinho só gosta de ti porque tu é aquela pessoa que dá a ração para ele, que dá o alimento para ele ou para ela, lembra desse estudo, desse experimento do Harry Harlow, que mostra que não, que o alimento sim é importante, a gente não vive sem alimento, os animais também não, só que o afeto, o cuidado, o aconchego emocional que a gente recebe é o que faz de fato diferença no desenvolvimento, especialmente de nós mamíferos. Então, dar colo demais ou dar aconchego para a criança é tão importante ou mais importante do que as mamadas. E por fim a gente vai falar no polêmico experimento do Philip Zimbardo, o aprisionamento de Stanford. Então essa experiência foi desenvolvida lá por 1971 por um grupo de pesquisadores da Universidade de Stanford, na Califórnia, e os cientistas decidiram então criar uma prisão simulada para estudar o comportamento social e o processo de perda ou não de identidade pessoal a partir do grupo e a partir do contexto. Então, eles tinham já a hipótese de que o contexto ou o ambiente seria mais importante do que aquilo que a pessoa trazia consigo, ou seja, a individualidade. Então, eles queriam entender assim, o quanto que o ambiente influencia a forma que a pessoa se comporta. Então, eles já questionavam a ideia de que a individualidade seria superior ao contexto. Eles queriam mostrar mesmo que o contexto, sim, exercia uma forte influência da forma que a pessoa se comporta. A ideia de que eu tenho uma moral e eu não sou influenciada a partir do contexto seria menos importante, então seria colocada à prova a partir do contexto. Então eles criaram a prisão num porão de Stanford, colocando realmente características fiéis de um espaço de encarceramento. Então tinha grades, tinha refeitórios, tinha celas, realmente se parecia com uma prisão. Eles selecionaram 24 participantes para esse estudo, todos homens, todos brancos, e a maioria deles eram estudantes de psicologia. Nenhum desses participantes tinha histórico de uso de drogas ou condutas criminais. Os voluntários seriam ressarcidos financeiramente após a participação nesse experimento. Eles foram classificados então entre prisioneiros e guardas e encorajados a agir de acordo com o seu personagem. Os presos não tinham mais o seu nome e eles só poderiam ser chamados pelo número. Então cada um tinha um número, eles não eram mais chamados por nomes, e isso fez com que toda a humanidade fosse sendo retirada pouco a pouco deles. Toda a ação, tudo que acontecia ali dentro era acompanhado de perto pelos pesquisadores e autores do estudo. No início, eles tiveram um pouco de dificuldade para incorporar realmente os papéis ali de guardas e prisioneiros, mas com o tempo, aquilo ali foi acontecendo com naturalidade. Lá pelas tantas, um dos guardas decidiu assumir o papel de um líder cruel. Talvez por tédio, enfim, os presos começaram algumas rebeliões ali. A revolta dos prisioneiros foi aflorando uma mudança nos guardas, que reagiam fortemente, retirando toda a humanidade do grupo rival. Então, eles obrigavam os prisioneiros a fazer coisas muito pesadas, assim, realizavam exercícios físicos à força, não permitiam que eles dormissem ou mesmo usassem o banheiro,
colocavam os presos em solitárias e outras situações bastante violentas e desconfortáveis. Em pouco tempo, o autoritarismo sádico dos guardas foi suficiente para enfraquecer o grupo de prisioneiros, que passavam a se dividir entre informantes das autoridades e rebeldes. E com tudo isso, não é surpresa que parte dos voluntários, dos participantes, começaram realmente a apresentar sintomas intensos de estresse psicológico, e o experimento durou apenas 6 dias, que foi uma semana antes do estipulado. É importante destacar que os voluntários, os participantes, podiam abandonar o experimento a qualquer momento, só que quem estava no papel de prisioneiro acabou ficando ali e aguentando as torturas, as humilhações passivamente. Eles nem se davam conta mais que eles poderiam sair, porque afinal aquilo ali era um experimento e não uma prisão. E também aponta aí o conceito de desamparo aprendido, que os prisioneiros, né, aprenderam que não tinham o que fazer, aprenderam que eles tinham que ficar aguentando e nem se lembravam que eles tinham saída, nem se lembravam que eles podiam deixar de viver aquela situação torturante. O resultado do estudo ele foi bastante chocante. Pessoas que eram consideradas boas, com condições mentais saudáveis, elas podem tomar atitudes horríveis e violentas quando recebem um poder ilimitado ou dependendo do contexto em que elas estiverem inseridas. Eu deixo aqui como sugestão o filme O Experimento de Aprisionamento de Stanford, de 2015, e que tem aí todo esse passo a passo de como foi esse experimento. É um filme bastante interessante, caso tu goste desses assuntos. Esse experimento do aprisionamento de Stanford nos ajuda a ver a importância fundamental que o contexto tem. Então aqui fica a sugestão e a reflexão empática de que a gente não culpe ou não induza a pessoa a mudar simplesmente por falta de vontade ou por uma questão ali interna. Muitas vezes o contexto ele nos atravessa com uma força muito importante e realmente tira nossos recursos ou mesmo faz com que a gente tenha ações que em contextos mais favoráveis a gente não teria. Então é importante a gente olhar assim de forma humana também o quanto que o contexto nos impacta. Por exemplo, se tu tá numa realidade em que tu tenha muito estresse, muita dificuldade, muito sofrimento emocional ali para lidar, provavelmente o teu desempenho, a tua produtividade, a forma que tu te comporta, te relaciona, vai ser impactada pelo contexto que tu tá. Aí, se muda o contexto, se as coisas melhoram, se tu tem novas oportunidades e privilégios, com certeza o teu desempenho, a tua produtividade, a tua forma de se relacionar vai ser diferente. Então, por isso que a gente não pode só culpar as pessoas pelas suas ações, a gente precisa também olhar o contexto em que aquela pessoa está inserida. Muito obrigada pela tua companhia até o final desse vídeo, espero que tenha sido interessante, que tu tenha gostado de conhecer esses experimentos aí tão importantes para a história da psicologia e para a história da humanidade também. Se tu tiver algum outro estudo interessante, se tu gosta desse tipo de vídeo, me deixa aqui que a gente pode fazer mais vídeos sobre isso. Tem um experimento que é muito interessante também, que é o experimento os experimentos, né, que geraram o conceito de desamparo aprendido mesmo, e também o experimento da psicologia social da sala de espera, que mostra a nossa suscetibilidade em imitar o comportamento uns dos outros e fazer aquilo que todo mundo está fazendo, sem nem que a gente entenda o porquê daquilo. Um abração e até o próximo vídeo.